Graças a Deus, cheguei bem. O voo atrasou um pouquinho, pegamos um trânsito aqui meio complicado, mas Dr. Rafael e família me receberam bem e me trouxeram bem aqui para a igreja também. Tenho certeza que será um fim de semana muito abençoado. Falaremos aqui bastante sobre a questão do criacionismo, o nosso Deus Criador, ciência e religião. E eu escolhi um tema especial para vocês essa noite. As maiores fake news evolucionistas. Essa expressão está na moda, né? Fake news. Eu resolvi surfar na onda, né? E eu quero começar, sem me delongar muito aqui, quero começar com um já falecido, né? Grande divulgador de ciência, que era ateu evolucionista, mas assim, publicou ótimos livros. Eu, quando jovem, não era um criacionista, não era adventista ainda, li alguns livros dele, entre os quais este que está na tela, o livro Cosmos, mas quero citar aqui algo do livro O Universo, o Mundo Assombrado pelos Demônios. Olha o título que ele deu para esse livro, né? E ele diz assim: se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. E eu concordo com ele. Pense um pouquinho no que ele escreveu aí. Eu sou adventista hoje porque eu exigi esse tipo de coisa. Eu queria uma evidência bíblica para crer. E eu sou criacionista hoje, não sou mais evolucionista também, porque eu fui atrás das evidências. Evidência adequada, não basta ser uma evidência, tem que ser uma evidência adequada. Então, o que nós faremos agora, nessa nossa conversa introdutória, e depois do bate-papo também, quem sabe, é buscar evidências adequadas para crer, para ter fundamentado a nossa convicção, certo? Só que, admitamos, nós também muitas vezes somos vítimas, né, de fake news criacionistas. E aqui vale a pena a gente refletir um pouco sobre a importância de você, quando recebe uma informação, antes de espalhá-la, averiguar, checar, ver se é verdade. Porque depois que um boato é espalhado, é que nem aquilo que dizem, né? Você pega um travesseiro de pena, antigamente tinha isso, né? Hoje também, né? Tem uns chiques aí, né? De pena de ganso, acho, sei lá. Mas se você abrir o travesseiro e espalhar aquelas penas no vento, você não consegue mais recolher, né? É que nem boato, é que nem fake news, que é o novo nome para boato, né? Quantos aqui no passado receberam por e-mail ou no WhatsApp uma foto como essa aqui, de homens gigantes? Alguém recebeu isso aí? Alguns receberam, né? E outras fotos mais. Só que aí o desconfiômetro, sabe, tem que funcionar. Você olha o tamanho do crânio daquele suposto homem gigante, mas nem Adão tinha esse tamanho, né? Porque se o crânio já tem ali 1 metro e quase 2 metros, você vai fazer a medida do corpo, vai chegar a 10 metros, né? Não dá, não fecha a conta. Então desconfie. Tempos depois, veio a informação de que isso aí tinha sido um concurso de Photoshop, de manipulação de imagens. E o cara venceu, ganhou o prêmio. Claro, né? Olha só que foto bem feita. Mas muita gente caiu nisso. Uma prova do dilúvio, uma prova de que havia pessoas gigantes no passado. Não era, era fake news. E essa aqui, as rodas dos carros do faraó, descobertas no fundo do mar Vermelho. Alguém recebeu essa informação? Alguns também, né? Bem, seria legal se fosse verdade, né? Encontraram as rodas dos carros do faraó, do exército, lá no fundo do mar que eles atravessaram. Depois veio a informação de que não eram rodas coisa nenhuma, eram escotilhas de navios que tinham afundado lá, talvez na Segunda Guerra Mundial. E quem provou que era falso? Entre os pesquisadores estava um pessoal da Universidade Andrews, que é a nossa universidade nos Estados Unidos, uma das. Mergulharam lá e viram que eram rodas, escotilhas de navio, não eram rodas de carruagem, coisa nenhuma. Então, fake news, a gente também cai nessas coisas, né?
enfim, e várias outras que se espalham por aí. Então, tomemos cuidado. Quando você recebe uma informação assim muito espetacular, né, nas redes sociais, primeiro veja de onde que veio isso. Qual foi a universidade que divulgou a informação? Geralmente tem que ter um pesquisador por trás, né? Quem foi o pesquisador que enviou isso? Dá uma pesquisada antes, dá uma verificada antes, para só então divulgar alguma coisa, certo? Mas todo mundo aqui, eu inclusive, né? Quem nunca, né? Caiu numa dessas, né? Ou foi alvo de alguma coisa assim, né? Tem também os que manipulam informação. Não sei se vocês chegaram a receber uma vez um vídeo meu, recortado, em que eu estava dizendo lá que o decreto dominical, nem lembro mais, que já tinha sido aprovado, alguma coisa assim, né? Me deu uma dor de cabeça aquilo. Por quê? Qual foi o vídeo original? Que tinha mais de 15 minutos. O cortado tinha pouquinhos minutos. Estava sendo espalhada uma notícia falsa sobre esse assunto. Eu quis ironizar a coisa, li a notícia falsa, para depois dizer, gente, isso é falso. Mas teve um filho de Deus que pegou a parte em que eu li a notícia falsa, recortou e soltou, como se eu estivesse dizendo a notícia falsa. Isso foi para o Japão, foi para a África, rodou o mundo, e me deu uma dor de cabeça. Depois eu fiquei esperto, comecei a não fazer mais isso. Já começo dizendo, isso aqui que eu vou ler agora é falso, e no meio eu falo, é falso, né? Para deixar marca d'água, para deixar bem claro que é fake news. Então, a gente vai aprendendo, né, com o tempo as coisas, né? Então, quem nunca, né, passou por uma coisa dessa? Então, nós temos que tomar cuidado. Mídia como grande propagadora de histórias. Isso me deixa chateado porque eu sou jornalista. E na faculdade a gente aprende que nós temos que ser honestos, né? Imparcial é quase impossível, porque nós temos nossas opiniões, nossos preconceitos, né? E um jornalista não é uma máquina, é um ser humano. Mas pelo menos que ele seja honesto com a informação. Mas infelizmente, hoje em dia a gente vê muita desonestidade na imprensa, na mídia, né? E eu vou ficar aqui agora, focar na questão do criacionismo, que eu poderia ir para outras áreas e a decepção é a mesma, né? Vou pegar aqui uma coisa bem antiga, 1998. Isso está no meu arquivo, eu tenho esse recorte de jornal. Hoje em dia ninguém mais fala disso, recorte de jornal, né? Eu tenho uma pastinha lá, com páginas amareladas, né? De recortes de jornal. Desde os fim dos anos 90, eu era ainda recém-convertido, né? Na igreja adventista, eu venho acompanhando a cobertura que a imprensa secular tem dado ao tema das origens, do criacionismo. E que eu consigo me lembrar, uma matéria antiga na Folha de São Paulo, tratando assim amplamente do assunto, é esta aí, de 98. O título era Extremos da Evolução, e a matéria era acho que era na Ilustrada, que era um caderno de domingo, né? Que era um encarte no jornal ali. Interessante é que nessa edição aí, eles mostravam que dois grandes expoentes da evolução, que eram Stephen Gould, já falecido, e Richard Dawkins, esse ainda vive, e incomoda bastante ainda. Os dois eram os mais destacados divulgadores do evolucionismo na época. E curiosamente, essa reportagem mostrava as discordâncias entre eles. Hoje você não vê mais isso. Hoje a mídia popular apresenta a teoria da evolução como se fosse uma verdade incontestável, como se não houvesse discordâncias internas, como se não houvesse hipóteses que brigam lá dentro. Existem sim, existem divergências. Nessa época, pelo menos, a imprensa, fazendo o seu papel correto, mostrava que havia essa divergência. Hoje isso não existe mais, infelizmente. Os nossos alunos são doutrinados, né, em pensar que é uma hipótese resolvida e inquestionável. Ela é a verdade. Os outros são os crentes, que têm suas ideias que não são científicas. É isso que essa ideia que se passa por aí. Mas aqui nessa reportagem, honesta naquela época, o que me chamou a atenção mesmo foi uma declaração de um indivíduo que na época
era como se fosse um papa da teoria da evolução, da biologia. Muito mais importante do que Richard Dawkins, Stephen Gould, só que não é um cara muito famoso porque não escrevia livros, não publicava, então era mais discreto, mas no universo da biologia era um cara muito famoso, que é o John Maynard Smith, já falecido, na época já era idoso, mas o que ele disse para o repórter, eu guardei, devia fazer um quadro do que ele falou. Querem ver o que ele falou? É uma baita, aqui fala baita também? Uma baita admissão de culpa. Quer ver? Ele disse: por causa da excelência dos seus ensaios, o Smith está falando do Stephen Gould, que, deixa eu voltar aqui, se não ficar lendo na minha frente, vou voltar aqui um pouquinho. Stephen Gould e Richard Dawkins eram dois caras que publicavam bastante livros, davam entrevistas, eram famosinhos na mídia, defensores da evolução, ok? O Stephen Gould era um cara muito conhecido do público, ele só não continuou sendo porque morreu, aí ficou basicamente só o Richard Dawkins, publicando livros e dando entrevistas para a imprensa e tudo mais. O Smith aqui, que é o top, era o top desse assunto, vai opinar sobre o Gould, que era o pop, um era o top e outro era o pop, né? Ele vai opinar sobre o Gould, presta atenção no que ele fala agora aqui. Por causa da excelência dos ensaios, dos textos do Stephen Gould, ele se tornou conhecido entre não biólogos, povo em geral, como o mais destacado teórico da evolução, porque ele publicava muito, era popular, dava entrevistas, então ele se tornou famoso. Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem discutiu o trabalho do Gould tendem a vê-lo como um homem de ideias cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas, mas alguém que não se deve criticar em público por ao menos estar do nosso lado contra os criacionistas. O que você achou disso? Pode tirar foto, realmente é uma fala incriminatória, né? Alguém podia abrir para mim? Obrigado, pastor. Ele está admitindo que o Gould fala umas bobagens, vamos colocar na linguagem popular, né? O Gould fala umas bobagens, mas ele é famoso e pelo menos está do nosso lado, então não critique. O que é isso? Onde é que está a busca pela verdade objetiva dos fatos? Onde é que estão as evidências que o Carl Sagan pedia? Isso não é evidência, isso não é ciência, isso aqui é uma guerrilha, né? Obrigado, pastor. Isso aqui é guerra, então assim, se o cara está do meu lado, ele pode falar bobagem, mas eu apoio, pelo menos está contra os criacionistas, né? Foi a primeira vez que eu pude perceber como realmente as coisas não são assim tão objetivas, né, no mundo da ciência. Existem ideias e filosofias por trás das coisas, muito embora eles queiram dar a ideia de que nós somos os religiosos e eles são os caras da ciência. Não é bem assim, nem sempre é bem assim, né? Isso aqui eu guardei, tenho lá comigo o recorte para provar que não estou inventando a história. Vamos lá, fake news. O dia em que Lucy caiu da árvore. Conhece essa história? Querem conhecer essa história? O dia em que Lucy caiu da árvore. Vou contar uma historinha para vocês. É uma historinha mesmo, tá? Para boi dormir. Mas antes, uma comparação. Essa senhora, Joan Rivers, uma apresentadora e comediante norte-americana, morreu no dia 4 de setembro de 2014. Fizeram a necrópsia, a gente às vezes fala como é que é? É para acordar todo mundo aí, né? Autópsia, está errado, porque como é que eu posso me autopsiar, né? É como se eu pegasse o bisturi e fizesse em mim mesmo, a autópsia. Correto é necrópsia, né? Que é um cadáver. Então eles fizeram ali a necrópsia e não conseguiram determinar a causa da morte dela. Estava ali o cadáver recém-falecido, né? Tinha morrido fazia pouco tempo. Os médicos que fazem necrópsia analisaram e examinaram, causa desconhecida. Não conseguiram determinar o que causou a morte dela.
Bem, só para comparar, aqui está a Lucy, é um Australopithecus, que viveu na África há supostos quase 4 milhões de anos, supostos. Mas o que é a Lucy? São ali esses ossos, tá? São 40% de um esqueleto. E algumas partes nem são do mesmo esqueleto. Eles encontraram lá no local, pegaram os ossos, juntaram. Está aqui a Lucy. Pedaços de crânio, um fêmur, uma tíbia, eu acho aqui, um pedaço da pelve, da bacia, algumas costelas e partes dos braços. E isso aí é a Lucy, que eles chamam de Australopithecus, ok? Tá. O que acontece é que eles a consideram a avó da humanidade. Minha avó não é essa aí não, tá? Fica à vontade, mas a minha não. A avó da humanidade. E disseram que ela sofreu uma queda de 15 metros. Quem disse isso? Esse cara aqui. Um top na área de antropologia, John Kappelman. O que ele disse? A Lucy, quando caiu lá de 15 metros de altura, note, não foram 13, nem 14, nem 16, 15 metros. Ela caiu, esticou os braços no momento do impacto, numa tentativa de amparar a queda. E saiu na Nature, uma das mais importantes revistas científicas populares do mundo. O cara escreve uma história dessa, com base em 40% de um esqueleto, desarticulado, diz que ela caiu de 15, não 14 nem 16, e no ar ela se vira e estica os braços para escapar. Eu que sou crente, pensa, é história de carochinha, né? Não é verdade? A Joan Rivers tinha recém-morrido e os caras não souberam dizer do que ela morreu. Uma Australopithecus, 40% de um esqueleto, morta há supostos quase 4 milhões de anos, ele sabe certinho do que e como ela morreu. Eu não consigo ter tanta fé assim, confesso. Mais uma. Cientistas acham fóssil de primeiro humano de 2,8 milhões de anos. Gente, nós temos que desenvolver o hábito de não ler só títulos. Hoje o pessoal tem muita pressa, né? Aí recebe no celular uma notícia, só lê o título e vai trabalhar, vai para a escola e se convence pelo título. Eu sou jornalista, trabalho como editor e sei como é que são as coisas. A gente na Casa Publicadora Brasileira tenta ser ético, mas nem sempre existe ética por aí. E o editor é que dá os títulos que vendem mais, que chamam mais atenção, porque eles têm que vender jornal, eles dependem disso. Então põe um título bombástico, né? Aqui, ó, acharam o primeiro humano. Bem, quando você lê algo assim, desconfie. Leia um parágrafo pelo menos, ou 2. Vamos ver o que tem ali abaixo? Vamos ler um parágrafo? Há 2,8 milhões de anos, os primeiros membros do gênero Homo, ao qual pertencem todas as pessoas vivas hoje, já caminhavam pela savana no território da atual Etiópia, afirma um novo estudo. Contando a história, né? Agora vem as informações, até aqui é uma história. A conclusão vem da análise, é isso que me interessa, de uma mandíbula descoberta por cientistas americanos e etíopes, cujas características parecem estar no meio do caminho entre os Australopithecus, homens macacos mais primitivos, que povoaram a África até então, e do gênero humano, propriamente dito. Ou seja, eles afirmam no título, aqui, ó, vamos voltar. Cientistas acham fóssil de primeiro humano. É uma afirmação categórica. Acharam um fóssil do primeiro humano. Aí quando você vai ler a informação, eles dizem, não é bem assim, né? Parece um fóssil de transição entre os macacos lá e o ser humano. Parece. Vamos ler um pouquinho mais? Eles vão entregando o ouro para a gente. Vamos ler um pouquinho mais? Vamos. Aqui. Como as 3 criaturas não surgiram do nada, a questão era saber quais eram seus ancestrais. Numa pesquisa da edição dessa quinta-feira da revista Nature, a equipe liderada por Fred Spoor
do University College de Londres deu um passo nesse sentido a fazer uma reconstrução digital. Está ficando pior a história, hein? Uma reconstrução digital da mandíbula do Homo habilis, que está amassada e difícil de analisar. Então aquilo que parece ser um elo de transição, nem é um osso amassado, difícil de ser analisado. Então, com base naquele osso amassado, fizeram um modelo de computador e analisaram esse modelo, e com base nesse modelo eles disseram que parece ser o elo de transição. Mas como é que o título estava dizendo? Achamos o ancestral. Para com isso, né? Sejam honestos, né? Outra, essa aqui então é incrível, né? Pesquisa contesta prova criacionista sobre a origem da vida. Que título, hein? Quem lê correndo pensa assim: esses criacionistas são uns bobões mesmo, né? Mais uma pesquisa provando que eles não sabem nada, foram contestados. Vamos ver que coisa é essa? Não leia só os títulos, vamos ver o que trata a matéria? Vou resumir para vocês. Debaixo dessa ponte natural de pedra, lá nos Estados Unidos, chamada Katina Bridge, foram encontradas pinturas rupestres. Sabe o que é isso, né? Pinturas supostamente feitas por homens das cavernas lá, esse tipo de coisa, né? E a pintura é essa aqui, ó. Aqui a tela não está tão, a imagem não está tão boa, mas acho que dá para você perceber, né? O que parece aqui? Uma pessoa, né? Cabeça, os braços, as pernas. E aqui embaixo, aqui deu uma clareada. O que te parece isso? Parece, né? Pois é. Essa pintura criou um alvoroço, porque para os evolucionistas, seres humanos e dinossauros não viveram na mesma época. Para eles, os dinossauros viveram 100 ou mais milhões de anos, muito tempo antes dos seres humanos aparecerem. Quando os seres humanos aparecem na Terra, os dinossauros já tinham se extinguido fazia tempo. Então, não faz sentido você encontrar uma pintura rupestre que coloque ali ser humano junto com um dinossauro. Aí chamaram um monte de pesquisadores para analisar isso ali. Foram verificar se as pinturas são da mesma época, estudaram a pátina, uma cobertura que fica sobre a pedra, né? E perceberam que sim, é da mesma época. E agora? O que a gente faz com essa informação? Humano junto com dinossauro. Como que isso foi pintado? Por que foi pintado? Quebrar a cabeça, propuseram um monte de ideias, até que uma cientista propôs a seguinte ideia: gente, na verdade não era um dinossauro. O homem das cavernas pintou uma cobra e a tinta escorreu aqui. O que você acha dessa explicação? Te convence? E outra, o desenho dela é muito pior do que o do homem das cavernas. Concorda comigo? Bonitinha aqui, ó, cabeça, cauda, 4 patinhas. Ela vem no século 20 e faz um negócio feio desse aqui, para te convencer que era uma cobra, e que a tinta escorreu bem no meio, não aqui na cabeça, nem no rabo. Gente, não dá. Mas eles ficaram felizes, que alguém explicou o assunto. E foram todos para sua casa, felizes da vida, acreditando ainda em Darwin, né? E na teoria da evolução. É isso. Vamos ver de novo o título? O que dizia a matéria? Pesquisa contesta prova criacionista sobre a origem da vida. Até hoje eu não sei por que deram esse título. Não entendi. Simplesmente não entendi. Qual foi a prova criacionista que foi contestada? Não entendi. E como assim foi contestada? Com essa ideia estapafúrdia aí que ela deu? É assim. Então, nem sempre as coisas são factuais, como as pessoas aí querem fazer parecer que são, né? Um outro tema aqui, que é um tanto polêmico, não devia ser, mas é. Na verdade, é também uma fake news evolucionista. E muito cristão cai nessa história, nessa armadilha. A tal da terra plana. Não vou me demorar aqui, porque eu já estudei esse assunto aí uns anos atrás, me incomodei bastante com terraplanista, e o resultado disso é que eu tenho uns 30 vídeos no meu canal. Entrevistei cientistas, entrevistei navegadores, tá lá. Se você quiser brigar comigo, briga com o meu canal. Eu não vou mais gastar tempo com isso, mas eu quero só mostrar um detalhe, como o inimigo ele é esperto.
Não sei se tem terraplanista aqui. Se tem, não quero o teu mal, tá? Mas você está errado. A Terra é um globo, tá? E o plano de voo é geodésico. Eu vim de avião e é assim mesmo. Ele não vai assim para cima. Ele vai uma geodésia, não é, professor físico? Muito bem. O que me importa aqui? Esse livro aqui foi traduzido e a Sociedade Criacionista Brasileira lançou em português. Inventando a Terra Plana. Compre. É muito interessante. Se você tem alguém que tem dúvida sobre isso, se você tem dúvida sobre isso, leia esse livro. O site é scb.org.br. Vocês que são estudantes têm que conhecer esse site, da Sociedade Criacionista Brasileira. Há mais de 50 anos trabalhando no Brasil pela causa criacionista, scb.org.br. Essa é a edição em inglês original. Quem escreveu foi Jeffrey Russell, professor da Universidade da Califórnia. Não é adventista, não é criacionista. É um historiador da Universidade da Califórnia. E ele mostra nesse livro que a ideia da Terra plana é mais ou menos recente. E sustenta que o erro da Terra plana não havia sido incorporado à ortodoxia moderna antes do século XIX. Ou seja, antes do século XIX, praticamente ninguém duvidava de que a Terra fosse esférica. Não é interessante isso? Não vou dizer que não tinha um ou outro que pensava que pudesse ser, mas os grandes navegadores, por exemplo, não tinham essa dúvida. Quando ele mostra aqui no livro com documentos que quando Colombo foi apresentar para os reis da Espanha o seu plano de viagem, de navegação para as Índias, né? Mas ele acaba esbarrando num continente no meio, América, de Américo Vespúcio, né? A questão não era o formato da Terra, mas a distância que ele tinha que percorrer. A preocupação dos reis da Espanha é que não houvesse recursos, alimento, água suficiente para eles sobreviverem uma viagem tão longa. Nunca a forma da Terra entrou em discussão. Mas os terraplanistas hoje tentam emplacar essa ideia de que, eles discutiam esse assunto naquele tempo. Não, não havia nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, quando você analisa aquelas pinturas dos reis cristãos lá do século 14, 13, 12, você vê algumas pinturas e estátuas também de reis cristãos segurando o quê? O orbis, a Terra, o planeta Terra, com a cruz em cima, que a ideia era de conquistar o mundo para Deus, para o cristianismo, né? Lá atrás, Dante Alighieri, o que ele escreveu mesmo? A Divina Comédia, 1200, ele já falava da esfericidade da Terra. Então não cola isso, de dizer que os antigos acreditavam que a Terra era plana, que tinham medo de navegar e cair lá no buraco, no abismo, né? Não estava em cogitação esse tipo de coisa, né? Mas curiosamente, no século XIX, quando surge a teoria da evolução, quando o iluminismo começa a ganhar terreno, né? Começam a questionar a Bíblia, pessoas mal intencionadas tentam colar nos criacionistas a ideia de que eles seriam aqueles que defendiam a Terra plana. Olha que estratégia diabólica, para queimar o filme dos criacionistas. E hoje, ironicamente, alguns ditos criacionistas, alguns cristãos, caem nessa armadilha, ao defender a tal da Terra plana. Estão entrando no jogo do inimigo, percebeu? A Bíblia não traz nada sobre isso. A Bíblia não se preocupa com a forma da Terra e tampouco ensina que seria plana. Mas o sol não parou no céu para Josué? Não parou lá o sol? Não é o sol que se mexe, que para? Gente, por favor, né? Até hoje os astrônomos falam pôr do sol, não falam? Mas professor, cosmólogo Rafael, o sol se põe? Ou é a Terra que se move? Ele sabe que é a Terra que se move, mas do ponto de vista humano sobre a Terra, o Sol se pôs, percebeu? Aliás, se a Terra fosse plana, o Sol nunca se poria, porque o modelo é assim, é uma pizza, o Sol e a Terra são pequenos, estão aqui dentro do sistema, o Sol e a Lua, a Terra é uma pizza, uma queijeira, uma pizza com uma tampa, né, que eles dizem que é sólida, vá vendo, né? Lá no interior de São Paulo vai vendo,
Aí o Sol e a Lua pequeninos aqui giram em cima da pizza. Nunca se põe, mas ele se põe. Acabou de se pôr. Então, o Sol parou para Josué. Por quê? Porque do ponto de vista de quem está observando, a fenomenologia descrita é de que o Sol parou no céu. Mas não é isso que acontece. A Terra é que estacionou. Como que isso é possível? Deus é Deus. Mas tem uma live que eu fiz com o professor Eduardo Lutz, que é um grande amigo nosso, é físico também, astrofísico, em que a gente discute esse assunto. Como Deus poderia ter parado a Terra sem destruir a Terra? Fisicamente falando, é possível. É algo fantástico. Não dá tempo de explicar, e eu nem conseguiria explicar tão bem quanto um físico poderia fazer isso. São campos de êxtase, não lembro o nome agora, que tem que parar tudo junto ao mesmo tempo, todas as moléculas param todas juntas. É algo incrível, né? Mas enfim, para resumir aqui, é uma armadilha, tremenda fake news contada por eles. Olha aqui, nessa matéria, a gente descobre, lendo essa matéria aqui no Live Science, que nos Estados Unidos, o presidente da Flat Earth Society, tem isso, Sociedade Terra Plana, é um evolucionista. Não é interessante isso? O presidente da Sociedade da Terra Plana nos Estados Unidos é um evolucionista. Tem coisa estranha aí, né? Então, cuidado com essas ideias, né? Se você é um adventista, se você pensa, já é estranho defender a Terra plana. Se você é um cristão, é mais estranho ainda. E se você é um adventista, você não tem desculpa nenhuma para isso. Porque Ellen White se manifestou com respeito a esse assunto. Quer ver? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317. Deus fez o seu sábado para o mundo. Ah, mas tem que ver no original. Vai lá então, não é hebraico, é fácil, não é nem grego, é inglês. Ela usa a palavra globo, tá fácil, né? O sábado foi feito para um mundo esférico. E quando o sétimo dia chega para nós, esse mundo arredondado, controlado pelo Sol que governa o dia, e todos os países e regiões, é o tempo de observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol, olha que interessante isso aqui, já vou explicar. Tem países que não tem pôr do sol? Tem. Por um tempo pelo menos, né? Durante meses não tem pôr do sol, e em que também não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. Ela que nunca viajou para lá, mas sabia como eles guardavam o sábado lá no Polo Norte, lá na Noruega, na Finlândia. Em primeiro lugar, ela é categórica, a Terra é esférica. Então, para mim, basta, né? E com relação ao pôr do sol lá nesses países, olha que interessante. Durante 6 meses, lá no norte, né? Lá no norte da Finlândia, norte da Dinamarca, nos países perto do Polo Norte, durante 6 meses o sol não se põe. Ele faz esse movimento aqui, vem até perto do horizonte e sobe. Aqui então é o pôr do sol, aqui é meio-dia, né? Você tem pelos movimentos, você pode fazer registros, eles anotam os horários e tem ali então marcado na agenda os horários. Nos outros 6 meses o sol não aparece, é noite o tempo todo, lugar depressivo, né? Mas é assim. Por que é assim? A Terra é inclinada, além de ser esférica, é inclinada. Quando o eixo está para cá, o sol ilumina o tempo todo, quando está para lá, fica na sombra o tempo todo. Fantástico, né? A Terra é uma esfera, por isso que acontece esse fenômeno. E Ellen White descreveu esse fenômeno ali, ao escrever sobre essa coisa aí, né? Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria, simples, ok? Eu deixo aqui para vocês então meu blog, criacionismo.com.br, e no meu canal no YouTube, coloca lá a playlist Terra Plana, com interrogação, não é uma afirmação. Você vai achar lá os 30 vídeos sobre esse assunto, tá bom? Fica aí o convite. Oi. Aqui, beleza. Outra fake news na história da ciência. Durante algum tempo, evolucionistas ensinaram que a Bisto betulária, que é a mariposa de Manchester, na Inglaterra, seria uma evidência da evolução.
pode até ser de seleção natural, mas não necessariamente de evolução, de modificação da espécie. Por quê? Porque eles descreviam que havia dois tipos de mariposa, uma clara e uma escura, e à medida que a Inglaterra foi se industrializando, poluição no ar, fuligem, foi sujando ali as árvores, né? E a mariposa clara se destacava e os predadores iam lá e matavam ela. Ok, seleção natural, isso acontece. E as mariposas escuras se camuflavam nas árvores escurecidas. Ok, seleção natural. Só que depois de algumas décadas, foi descoberto que as mariposas não ficam comumente nesses troncos de árvores, para serem caçadas ali. Na verdade, a foto que deu origem a essa teoria, tem mariposas espetadas com alfinete na árvore. Então isso aí caiu por terra. Hoje, só uma pessoa muito mal informada usa essa ideia para dizer que a evolução, a macroevolução acontece. Ok? Infelizmente, alguns livros didáticos, não da CPB, obviamente, ainda trazem as mariposas de Manchester como evidência da teoria da evolução. Ok. Crânio de Piltdown, 16 de dezembro de 1912, o arqueólogo Charles Dawson e o geólogo Arthur Smith apresentaram a suposta maior descoberta arqueológica da história, o crânio de Piltdown, o elo perdido entre o Homo sapiens e os nossos supostos ancestrais primatas. Tipo a Lucy, né? Sempre tem um, né? O da moda, o do momento. Durante um tempo foi esse aqui, o homem de Piltdown. Acontece que esses dois aqui que descobriram o crânio não permitiam que ninguém tocasse nele, que ninguém analisasse, investigasse. Estranho isso, né? Morreram. Aí um dentista chamado Marston, em 53, olha quanto tempo depois, quantas gerações foram criadas, formadas, estudaram esse assunto aqui como uma prova da teoria da evolução do ser humano. De 1912 até 53, 40 anos. Aí em 53, esse senhor aqui, um dentista, teve acesso ao crânio e fez análise dos dentes, do osso da mandíbula. O que ele percebeu? Os dentes não eram humanos, pertenciam ao orangotango, e o crânio sim era humano. Então era uma mistura de humano com macaco, e por muito tempo foi apresentado como uma evidência da evolução do ser humano. Então tem muita história assim também, né? Fake news na história da evolução, que puseram para baixo do tapete e deixaram lá, né? À tarde, amanhã à tarde, hoje à tarde, né, tecnicamente, eu vou falar de uma outra evidência apresentada por muito tempo, que também se provou falsa. Mas quem for, onde que eu vou estar mesmo? Catri? Lá. Quem for lá. Catri. É o Catri. Ok, Catri. Centro Adventista de Treinamento. Tem lá para baixo também. Então, no Catri, eu vou apresentar outra evidência, que não é como aquelas que o Carl Sagan exigia, que veio sendo apresentada por muitas décadas como uma evidência de evolução, mas não é. Tá? Então, quem for, verá. Os embriões de Haeckel, em 1874, ele desenhou isso aqui, foi desenhado, tá? Tentando mostrar que a ontogenia recapitula, a embriologia recapitula a ontogenia, alguma coisa assim. Resumindo, que os embriões de aves, de quadrúpedes, de seres humanos, eles se parecem porque haveria uma história evolutiva. Todo mundo veio do mesmo ancestral comum. O Haeckel defendia essa ideia com base nos desenhos que ele tinha feito. Depois, com o tempo, foram se desenvolvendo aí os métodos de raio-x, etc. E hoje se sabe que os embriões diferem muito, muito. Mas por muitas décadas, a ideia da recapitulação da história evolutiva, com base nos desenhos do Haeckel, foi divulgada, era estudado pelos estudantes de embriologia, na medicina, aqui ó, manuais de embriologia traziam os famosos desenhos de Haeckel, eram falsos. E aí? Quem vai consertar a história, né? Vamos lá. Bom, eu volto então ao Sagan e termino com ele. Ele disse: um cientista
ateu e evolucionista, mas com quem eu concordo nisso. Ele disse: parece-me ser necessário um delicado equilíbrio entre duas tendências, a que nos impulsiona a examinar com atenção, de maneira incansavelmente cética, todas as hipóteses que nos são submetidas, e a que nos convida a guardar uma grande abertura a novas ideias. Se você é apenas cético, nenhuma ideia nova chegará a você, e não aprenderá jamais o que quer que seja de novo. Você se tornará uma pessoa detestável, se é só cético, só duvida, não crê em nada. Vira uma pessoa detestável, convencida de que a estupidez reina no mundo. Em contrapartida, por outro lado, se está aberto para a credulidade e não tem nem mesmo um pouco de ceticismo, então não é nem mais capaz de distinguir entre as ideias úteis e as que não possuem nenhum interesse. Então, resumindo, nós temos que ser um pouco céticos, sim, para rejeitar falácias, mitos, inverdades, fake news, ok? Como aquelas que eu mostrei para vocês, e outras muitas mais. Mas também temos que ter credulidade, fé, para manter a mente aberta a novas ideias e argumentos diferentes. Por que eu estou aqui hoje falando sobre criacionismo, sendo que eu fui um evolucionista? Porque eu fui cético. Eu resolvi duvidar. Será que eu estou certo? Será que essas ideias, elas passam no crivo da boa ciência? E duvidando, eu encontrei a verdade. Parei de ser cético? Não. Continuo sendo. Essas notícias, quando chegam até a gente, né, estranhas, será que são verdadeiras? Você tem que levantar o seu filtro cético. Mas o ceticismo não pode fazer você descrer, ou abandonar a possibilidade de crer. Um grande escritor, lá do século XIX, chamado Gilbert Chesterton, gosto muito dos livros dele. Inclusive ele influenciou na conversão de um outro ex-ateu famoso chamado C.S. Lewis. Esse é mais famoso. O Chesterton, no livro Ortodoxia, que é fantástico, ele diz assim: se você encontrar um cético, não tente logo de cara querer convencê-lo da sua crença, da sua fé. Faça com que ele seja cético até o fim. Como assim? Você pergunta para ele: você é cético mesmo? Sou cético. E você é cético em relação ao seu ceticismo? Se ele disser que não, ele é um crente, né? Porque o cético de verdade vai duvidar até o fim. Vai que eu estou errado, né? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Esse é um cético verdadeiro. Então eu concordo com Carl Sagan. Nós temos que ter uma dose, um equilíbrio entre o ceticismo e a credulidade. Não, nem tanto para lá, nem tanto para cá. Para que nós possamos realmente crer no que é factual, no que é lógico, em alguns casos comprovável, e duvidar daquilo que não faz sentido. Aí nós vamos ter sucesso, né? Eu quero terminar lendo um texto bíblico. Eu não comecei com isso, mas vou terminar com isso, que eu acho fantástico. Lê comigo. Lucas 24, 11 e 12. O que tem a ver com ciência esse texto? O que tem a ver com evolucionismo, né? Você vai perceber como tem muito a ver. O texto não fala de um cientista, mas fala de um discípulo que teve uma atitude de um cientista verdadeiro. É interessante isso aqui. Lucas 24, 11 e 12. Contextualizando, Jesus havia morrido, sido sepultado, e os discípulos não acreditavam que ele fosse reviver. Estavam com os sonhos despedaçados. Tinham idealizado o Messias, achavam que ele seria um revolucionário, alguém que expulsaria os romanos dali, né? Eles idealizaram o Messias, teriam que aprender ainda alguma coisa sobre quem era Jesus. E como você bem sabe da história, as primeiras a verem Jesus ressuscitado foram as mulheres que o seguiam. Maria Madalena teve esse encontro, foi uma honra para ela. E ela até, de início, também duvidou, né? Achou que era o jardineiro. E quando ele fala com ela, ela o reconhece. Jesus.
E depois de ter tido esse encontro com Jesus, ela volta correndo para contar para os discípulos. É esse o momento que eu vou ler agora com vocês aqui. 11. Quando ela bate a porta, conta para eles o que tinha acontecido. É dito aqui no texto que, mas para eles, para os discípulos, tais palavras de que Jesus havia ressuscitado pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa admirado com o que tinha acontecido. Que atitude honesta, intelectualmente honesta, correta, de um verdadeiro cientista. Por quê? Pedro poderia ter ficado na casa dizendo: eu não acredito, não tem como, é impossível. Ia ser um cético detestável, como disse Carl Sagan. Não é possível, nós vimos de longe, só João estava perto, né? Nós vimos de longe, ele foi morto, ele foi sepultado, colocaram um selo sobre a pedra, tem uma guarda romana lá protegendo o túmulo, não é possível que ele esteja vivo. E ficaria lá, chorando, desapontado, sentado sobre suas dúvidas. Mas em lugar disso, ele ouviu o relato, difícil de acreditar nisso, mas eu vou conferir. Ele sai correndo. E depois a gente lê nos outros evangelhos mais detalhes sobre a história e vê que João, quando viu isso, ele saiu correndo também. E João era mais jovem e ultrapassou Pedro. E João chega no sepulcro primeiro. Quando Pedro chega, eles contemplam, né, a grande notícia: a tumba estava vazia. E aí ele volta feliz da vida e conta para os discípulos, e Jesus começa a aparecer para eles, e você sabe da história. Essa é a atitude correta. É difícil crer nisso, mas eu vou conferir. Eu confesso a vocês que no ensino médio, quando eu cursava Química, foi difícil de aceitar que Adão e Eva eram pessoas reais, porque eu havia aprendido que eles eram um mito. Eu confesso a vocês que foi difícil aceitar a ideia de que o mundo, a vida na Terra, tinha sido criada em 6 dias literais de 24 horas, e não em eras e eras, como eu tinha aprendido. Eu confesso a vocês que não foi fácil acreditar em muita coisa que eu ouvi pela primeira vez de um jovem adventista preparado. Deus trabalhou, foi muito bom comigo, me fez conhecer um jovem adventista muito bem preparado, que respondeu minhas perguntas. Eu duvidei, mas eu levantei e fui para o túmulo para ver se era verdade. Então, se há eventualmente aqui na igreja alguém agora, não sei, talvez um amigo convidado, né? Não sei se estou falando para um ateu nessa noite, ou está sendo transmitido. Você que está assistindo aí na internet, um abraço para você, ou que vai ver a gravação depois, não sei qual é a tua convicção, a cosmovisão, de repente até seja um ateu, um agnóstico, um cético, né? Que bom que você está conosco. Isso mostra também a abertura de mente. Faça que nem Pedro. Eu não acredito, mas eu quero ver, quero conferir. Existem bons livros, bons vídeos na internet. Hoje em dia temos essa bênção, né? Quando eu lá nos anos 90 comecei nessa aventura, a gente tinha que correr atrás de materiais em inglês, não tinha documentários, não tinha internet, né? Eu sou desse tempo, fazer o quê? Não tinha Google, não tinha internet. Eu comecei meu curso de jornalismo datilografando as matérias. Sabe o que é isso? Datilografia, quem fez assim revelou um pouco da sua idade, né? Comecei datilografando e terminei digitando, porque eu peguei a transição durante o meu curso. Então, hoje, há uma abundância de conteúdos, em publicações, em vídeos, em documentários, em podcasts, né? Vá atrás, analise, peça as evidências e faça aquilo que Carl Sagan propõe. Aceite se for uma evidência sólida, conclusiva. Mas não fique sentado aí dizendo: eu não posso crer, eu não consigo crer, antes de correr até a sepultura e ver com os seus olhos se ela está vazia, tá bom? Imitemos Pedro. Ele era cético, mas foi atrás. Ele equilibrou o ceticismo com a credulidade, como Carl Sagan propõe. Façamos o mesmo e teremos uma existência bem mais coerente, né? Intelectualmente honesta. É isso.